Boa noite, boa noite. Alguém por aí? Olá, oi Elis, tudo bom? Olá, professor Daniel, tudo bem? Deixa eu... Olinto, Mayra, tudo bom, Olinto? Ótimo, tudo bem, gente? Uma alegria ter vocês aqui hoje. Deixa eu encaminhando aqui, porque hoje nós temos a felicidade de conversar com o professor Daniel Amorim Assunção Neves, para a gente tratar a respeito de coisa julgada coletiva. Assim. Esse é o tema que mais me encanta e acho um dos temas mais difíceis. Deixa eu ir mandando aqui para ele, porque nós temos uma dificuldade muito grande, né? Os tribunais às vezes não conversam muito bem com a doutrina e a gente tem uma dificuldade danada, né? As provas de concurso às vezes cobram a literalidade de alguns trechos de alguns julgados e dificulta bastante, não é? Então, a honra de conversar com o professor Daniel hoje. Ah, Hélio. Oi, professor. Entrei. Como vai, Carol? Tudo bem? Tudo ótimo, e o senhor? Isolado. Eita, que a minha internet já começou boa. Tá boa aí? Não, Tá. tá boa. Mais ou menos. Veremos. Professor, hoje a gente vai conversar a respeito de coisa julgada coletiva. Acho esse um dos temas mais difíceis, aliás, e mais complicados. Jurisprudência não ajuda. E aí, queria pensar. Eu tenho algumas questões que eu gostaria de fazer, mas eu acho que talvez fosse interessante a gente começar explicando quais são as dificuldades. Enfim, eu como sempre, estou aqui para te ouvir. Eu sou fã, eu estou aqui só para ouvir. Bom, obrigado, Carol. É bom estar de volta aqui, né, participando de mais uma live. E hoje a gente vai conversar sobre um tema bem específico, né, que é a coisa julgada na tutela coletiva. E eu costumo lembrar a todos o seguinte: quando a gente estuda um microsistema coletivo, nós, na verdade, estudamos um sistema processual que foi criado para atender na plenitude a promessa constitucional do artigo 5º, inciso 35 do CPC. E por quê? Porque percebeu-se, né, naquelas ondas renovatórias, desde os estúdios de Capelletti e Gart, que os direitos difusos e os direitos coletivos, ou seja, os direitos transindividuais, eles não tinham como ser tutelados pelo sistema processual da tutela individual. Quer dizer, o CPC ele é absolutamente incapaz de atender a tutela desses direitos. Mas se a gente parar para pensar um pouco, ele não é de todo imprestável, não é? Quer dizer, a gente acaba aplicando consideravelmente o CPC no processo coletivo, né? Alguns falam em maneira supletiva, outros subsidiária. A terminologia que se queira dar aqui é o de menos. Mas é evidente que a gente vai usar muito do CPC. Mas alguns fenômenos do CPC, esses são voltados exclusivamente para a tutela individual. E se nós formos aplicá-los no âmbito da tutela coletiva, a gente realmente não vai ter como oferecer uma tutela eficaz. E um deles é justamente a coisa julgada, não é? Porque e olha que o CPC de 2015 ainda tentou se abrir um pouco mais para a tutela coletiva, né? O Código de 2015, por quê? Vamos então da nossa tradição. A nossa tradição de coisa julgada, e aí eu penso sempre na coisa julgada individual, ela foi toda construída com base, primeiro, numa coisa julgada pró et contra. Ou seja, nós criamos as decisões que fariam coisa julgada, que são as decisões de mérito. A partir do momento que a gente fez esse corte entre decisão de mérito e decisão terminativa, nós passamos a adotar como irrelevante o conteúdo da decisão. Se acolhe ou rejeita o pedido, quais são os fundamentos do acolhimento, quais são os fundamentos da rejeição, se homologa uma transação, se reconhece uma prescrição, não interessa, né? Havendo o conteúdo das matérias previstas no artigo 487 do CPC,
nós vamos ter a coisa julgada, né? E isso significa o quê? Que ora ela é boa para o autor, ora é boa para o réu, mas ela vai bater pau que bate em Chico, bate em Francisco, né? Ou seja, quando a gente fala em coisa julgada pró et contra, é justamente a ideia de uma coisa julgada a favor e contra a parte, né? Vale tudo, all in, tá tudo em jogo, né? E nós construímos a nossa coisa julgada individual, ainda que hoje o 506 ele tenha colocado isso um pouco em dúvida, mas nós construímos uma tela de coisa julgada individual com base na eficácia interpartes. Quer dizer, nós sempre imaginamos que uma coisa julgada afetando um terceiro, ela violaria os princípios do contraditório e da ampla defesa, né? Uhum. Pela razão bastante simples de ser compreendida, de que se o terceiro é um terceiro, significa dizer que ele não participou da formação da decisão judicial que veio a transitar em julgado e formar uma coisa julgada material. E aí nos causava sempre muita espécie você pensar em alguém que não pôde fazer prova, que não pôde impugnar, que não pôde recorrer, está sujeito para todo sempre à imutabilidade e indiscutibilidade de uma decisão. Então, a gente criou a coisa julgada inter partes, ou seja, vincula apenas as partes, aí tinham os sucessores, os substituídos processuais, mas a ideia era essa. E aí já se vê a dificuldade óbvia, porque se você faz um processo coletivo e pensa numa coisa julgada inter partes... Se o legitimado, ele substitui ou representa, ele naturalmente não trata de algo que é individual. Pois é, não teria sentido, né? Então então fez coisa julgada material entre quem? Entre a Defensoria Pública e o Banco Itaú. Fala, meu, exato. Mas isso não muda nada para ninguém, porque a Defensoria Pública não é cliente do Banco Itaú. Ela estava lá para tutelar o interesse dos clientes do Banco Itaú. Nem do personalité, nem de nada. Não é do personalité, não. É o Banco Itaú massa mesmo. O Banco Itaú lá, o laranja e azul. Entendi. Não é o dourado, não. Senão não pode. Barroso já falou que não pode. O ministro Barroso já falou que não dá. Já falou que não. Mas é isso, entendeu? Quer dizer, a gente, quando vou assim... A gente dá aulas e aulas, né? Você é professora de tutela coletiva, você sabe, né? Então, às vezes, você vai dar uma aula, você tem um semestre para dar aula, aí você vai falar de tudo que é possível. Sim. Às vezes, você é convidada para dar uma aula de 3 horas. Aí você vai falar, olha, vamos falar o quê? O que é o filé? Né? O que é o mais diferente na tutela coletiva? Era isso que eu ia falar. E quando a gente tem 30, 40 minutos para falar, professor, o que você vai falar? E aquela pincelada rápida, né? Eu sempre falo o seguinte, para mim tem 2 highlights, legitimidade ativa e coisa julgada. Para mim, esses são as joias da coroa da tutela coletiva. Se você tiver um tempo, aí dá para falar de outras coisas, né? Princípios, é interessante. Definir os direitos que são tutelados e tuteláveis, na verdade, é interessante, mas coisa julgada e legitimidade, porque são tão diferentes, né? As realidades criadas são tão diferentes no plano coletivo, quando comparado com o plano individual, que acaba, na verdade, realçando. Perfeito. E aí eu fico pensando que nós temos, qual a grande dificuldade? Nós temos um processo que atinge pessoas que não participaram efetivamente da produção probatória, e aí ele vai atingir pró et contra, ele vai atingir para beneficiar ou para atrapalhar. E toda vez que eu vou conversar com os alunos a respeito de processo coletivo, eu sempre observo e peço para eles terem atenção, porque a gente tem uma interface entre o processo coletivo e as demandas individuais, e o processo coletivo, uma ação coletiva e uma segunda ação coletiva. E aí a gente tem respostas jurídicas diferentes, né? E aí como é que funciona o regime da coisa julgada quando a gente está tratando da interface processo coletivo individual e processo coletivo. Eu acho bem interessante, Carol, você ter colocado essa premissa, porque é exatamente a premissa que eu crio, tanto no meu manual de processo coletivo, como nas aulas que eu ministro de processo coletivo, porque eu também tento afirmar o seguinte para o aluno. Peraí, vamos cada coisa de uma hora, senão vai misturar tudo, você vai ficar perdido. Isso. Então, vamos imaginar o seguinte. Eu tenho uma decisão de mérito num processo coletivo transitado em julgado. Okay? Vamos agora verificar como isso afetaria uma repropositura da mesma ação coletiva. Então, o que a gente está fazendo? Nós estamos analisando o fenômeno da coisa julgada coletiva
no âmbito das ações coletivas. Certo. Tá? Então, é isso. Nesse caso, quando a gente faz essa comparação totalmente no âmbito da tutela coletiva, esquecendo dos indivíduos que foram ou potencialmente poderiam ou poderão ser alcançados, esquece os indivíduos. Vamos pensar aqui tutela coletiva pura. Quando a gente pensa nesses termos, a gente vai trabalhar com aquela coisa julgada secundum eventum probationis. Certo. Né? Então, vamos começar pelo começo. A coisa julgada secundum eventum, alguma coisa, já é uma coisa julgada condicionada a um determinado resultado. Perfeito. Então, isso já é... Se eu falar secundum, essa palavra para você, coisa julgada secundum, não precisa nem saber o que vem depois. Uhum. Se eu falar secundum, já não é mais pró et contra. Por quê? Porque o resultado do caso concreto vai importar. É basicamente como se a gente dissesse, olha, não é só a decisão de mérito. Eu preciso de algo mais. Né? Numa pergunta seca, tutela individual, essa sentença que transitou foi de mérito? Foi. Bom, eu não preciso fazer mais nenhuma pergunta. Uhum. Na tutela coletiva, a gente já tem uma realidade diferente. Agora, a coisa julgada secundum eventum probationis, aí já é uma espécie de coisa julgada secundum, depois a gente vai ver a outra, é aquela coisa julgada que pode... aí que tá, né? Aí, eu não vou entrar aqui numa discussão acadêmica, infernal, de saber se a coisa julgada condicionada a um evento futuro incerto, ela é efetivamente coisa julgada ou não. Sim. Vamos poupar os nossos ouvintes hoje. A gente precisaria de cerca de 1 dia e meio para falar sobre isso. Eu, como estou ficando velho, cada vez que eu fico mais velho, eu fico mais desanimado em discussões que não levarão pragmaticamente a lugar nenhum. Então, eu costumo dizer o seguinte para os meus alunos, que é o que eu vou dizer para quem está aqui ouvindo a gente hoje. O que eu preciso saber? Eu preciso saber o seguinte. É possível a repropositura de uma ação coletiva? Certo. Primeira pergunta. Que direito foi objeto da ação coletiva que gerou a decisão de mérito transitada em julgado? E por que essa é uma pergunta a priori muito importante? Porque por uma opção do legislador, está lá no artigo 103 do CDC, a coisa julgada segundo evento probationis, que é essa coisa especial, que a gente não viu ainda o que é, mas é algo diferente, ela só é aplicável nas ações coletivas de direitos transindividuais. O que vai deixar de fora, assim, de primeira, os direitos individuais homogêneos. Né? Os individuais homogêneos. Os individuais homogêneos estão fora desse tipo de tutela, de coisa julgada. E mais importante ainda, estarão fora, e aí por uma razão óbvia, as ações coletivas em prol de tutela individual e indisponível. Certo. Né? Então, hoje a gente tem previsão no ECA, a gente tem previsão no Estatuto do Idoso, a gente tem previsão no Estatuto da Pessoa com Deficiência de que o MP tem legitimidade para propor ação coletiva na tutela de um interesse individual indisponível. Então, a gente acompanha, né? Você deve ver aí na sua prática o MP entrando com a ação civil pública para conseguir uma internação. A gente até discutiu isso na nossa última live, né? Acho que leva esse nome porque precisa levar algum nome. Porque de coletiva não tem nada. E a gente vai começar a perceber que ela não tem nada quando a gente começar a perceber que as especialidades do processo coletivo não se aplicam a ela. A coisa julgada segundo evento probationis já não aplica. A coisa julgada segundo evento litis e utilibus também não. Sim, perfeito. Quer dizer, aí você vai ver, então que coisa julgada é essa, Daniel? É a coisa julgada interpartes, pró et contra. Sim. Mas, de qualquer maneira, a gente faz esse corte inicial. Sim. Eu nem sei, para ser sincero, viu, Carol? Quer dizer, você já sabe que a gente já conversou sobre isso, que, para mim, a ação coletiva para direito individual indisponível é desvirtuado pela coletiva. Mas o direito individual homogêneo, eu acho legítimo. E aí eu não sei também se é legítima essa distinção do tratamento. Porque a coisa julgada segundo evento probationis, ela vai determinar o quê?
ela vai determinar que é possível a repropositura da ação coletiva desde que fundada em prova nova. Certo. Né? Então, a gente vai ter que combinar aqui dois fatores. Primeiro, um julgamento de improcedência. Então, não vale o contrário. Isso é importante deixar claro. Para alguma parcela bem minoritária da doutrina, isso seria até uma ofensa à isonomia. Né? Aí defende até que a coisa julgada, segundo o evento probativo, seria inconstitucional. Porque, na verdade, se eu sou condenado, imagina que eu sou o réu da ação civil pública. Foi julgada totalmente procedente. Se eu descobrir uma prova nova, eu não posso repropor a ação. O máximo que eu posso fazer é entrar com uma ação rescisória nos termos do 966, inciso 6º. Então, é um tratamento desigual. Desigual, sim. Desigual, mas justificado pelas circunstâncias lá do caso concreto. Né? Agora, a explicação, né, do porquê que ela não é aplicável ao direito individual homogêneo, que nunca me convenceu muito. Quer dizer, afirmar o seguinte, não, porque aí os indivíduos, se tiverem prova nova, se houver uma prova nova, os indivíduos podem entrar com as ações individuais. Mas isso é um desestímulo à tutela coletiva, porque né, se a gente cria o processo coletivo para evitar esses processos individuais, por que não admitir a repropositura, inclusive no direito individual homogêneo, né? Sim. Então, eu já tenho... É o caso Vioxx, né? A gente teve no STJ aquela impossibilidade de repropositura de uma nova ação que tratava de direitos individuais homogêneos, compreendendo assim, que não é possível. Foi a letra da lei, né? A razão de ser da previsão legal que nunca me convenceu plenamente. Sim. Mas eu também, se sou ministro do STJ, eu teria dificuldade de atropelar a previsão legal. Né? O impacto é muito, muito intenso, né? Claro. Eu acho que nós, né, como professores e tal, podemos aqui conversar e até propor uma mudança de lei diferenda. Eu acho bastante legítimo. Mas no estado atual das coisas, não me surpreendeu o STJ ter dito, olha, aqui foi uma opção legislativa, nós vamos ficar limitado aí à ação dos direitos difusos e coletivos. Agora, a grande questão, né, no final do dia, que acaba envolvendo essa repropositura, é justamente saber se essa prova nova ela tem que ser uma prova superveniente, se ela pode ser uma prova contemporânea à primeira ação. Né? Então, essa é uma questão, porque é fácil aqui, né? A gente fala, não, é o seguinte, ó, coisa julgada segundo evento probationis é aquela que admite a repropositura da ação na hipótese de improcedência sempre que houver uma prova nova. Tá. E o que é a prova nova? E o que é a prova nova? E o que é a prova nova? Exato. Eu imagino que, assim, pensando em tutela coletiva, acaba não sendo tão complicado chegar à conclusão de que a prova nova é a prova que não foi usada. Seja porque assim, as partes não dispunham, não tinha essa informação, não tinha tecnologia, não tinha... Acho que seria bem razoável, especialmente por conta dos princípios, né, que regem a tutela coletiva. Eu sempre chamo a atenção que as palavras têm sentido, né? As palavras têm valor. Então, eu sempre lembro, artigo 493 do CPC, ele vai falar o seguinte, o juiz levará na sentença em conta os fatos supervenientes. Artigo 933 do CPC, se o relator ou qualquer membro do órgão colegiado no julgamento do recurso tomar ciência de um fato superveniente, ele vai intimar as partes. Então, perceba, quando o legislador ele quer falar fato superveniente, ele fala. Agora, curiosamente, a passagem que eu faço analogia, inclusive no meu manual, para mostrar que quando ele usa a expressão fato novo, ele não quer significar fato superveniente, é a liquidação de sentença por procedimento comum, que era o antigo procedimento por artigos, né? Porque hoje, o que diz lá o código? Ele diz, sendo necessária alegação e prova de fato novo, e o que é o fato novo da liquidação? É o fato não discutido. Ele pode ser antigo, ele pode ser superveniente, a questão temporal é irrelevante. Novo significa, é uma novidade para o judiciário. E é uma novidade para o judiciário por quê? Porque ela nunca foi levantada, ela nunca foi produzida, ela nunca foi analisada. Sim. Eu tenho essa percepção.
né? Eu discordo aqui Acho que veementemente. porque sou sua aluna também tenho essa percepção. Então, estamos juntos, pô. Então, mas eu fico um pouco preocupado com aquela visão da Ada Pellegrini, do Kazuo Watanabe, de criar uma espécie de eficácia preclusiva da produção da prova, né? Pois é. A prova é a que eu produzi ou a que eu podia ter produzido, mas não produzi. Uhum. E é curioso, porque os dois são grandes defensores da tutela coletiva, e eu não sei se eles percebem que com essa criação, que não tem nenhuma base teórica muito séria, eles acabam limitando demais a ideia da coisa julgada segundo o evento probationis. Né? Exato, exatamente. A gente limita. E de repente, a gente acaba e eu não vou aqui, não preciso cravar isso, mas a gente acaba, se não incentivando uma má-fé de eventual autor, uma desídia do autor. Quer dizer, a ação foi julgada improcedente. Pô, mas o autor não foi atrás. Pô, tinha um monte de prova para produzir. Agiu, aí paciência. Meu, como assim paciência? Porque quem está sendo prejudicado não é o autor. São aqueles que poderiam estar sendo tutelados pela demanda coletiva. Né? Então, se a gente vai levar a sério a ideia de que o processo coletivo, como dizia a professora Ada Pellegrini, ela proporciona uma menor participação no processo, mas uma maior participação pelo processo, então a gente tem que levar até as últimas consequências nesse entendimento. Então, me parece que essa interpretação de que a prova nova, qualquer prova que não foi usada, seja não só a mais pró-tutela coletiva, como seja a mais adequada sobre o ponto de vista etimológico, terminológico. Quer dizer, quando o legislador quer falar fato, prova, algo superveniente, ele fala. A gente tem provas, eu acabei de mencionar aqui os dispositivos, e quando ele usa o termo novo, é invariavelmente ligado à novidade de apreciação. Sim, isso. Perfeito. E aí, a gente começou o raciocínio pensando que a gente precisa olhar para qual é o tipo de direito que está sendo analisado. Essa é a diretriz. Há aquela parcela doutrinária, né, que desincentiva as distinções entre tutela, entre direito difuso e coletivo. E quem sabe, se a gente for pensar pragmaticamente, a gente possa até mesmo fazer essa dispensa, porque os tratamentos procedimentais para direito difuso e coletivo são rigorosamente os mesmos, mas distinguir o direito transindividual do direito individual homogêneo, isso é essencial. Isso é essencial, né? Eu estou agora fazendo mesmo um parecer jurídico aí, tratando de um tema que é justamente sobre a autorização assemblear da associação para entrar com ação ou não, e o STJ, né, fazendo o distinguishing com aquele precedente do STF, o 572. Sim. Né? Então, o que eles fizeram? Falaram, pera lá, aquela história de que precisa da autorização, que é uma representação, aquilo lá é direito individual homogêneo. Para direito difuso e coletivo, não tem nada disso. E beneficia todo mundo, quem assinou, quem não assinou, porque não tem como dividir o direito difuso e coletivo. Naquela região. Exato. Então, perceba, eu fui contratado para fazer um parecer exclusivamente porque são procuradores de um município, então o pessoal sabe o direito, mas a única coisa que eles querem de mim mesmo é dizer, olha, essa ação, o direito era da classe, não era dos procuradores, por isso que beneficia todo mundo. Então, quer dizer, é importante demais você fazer então essa distinção. Vamos direto no que é mais complicado. Nesses casos, como é que a jurisprudência tem se posicionado? Como é que a doutrina encaminha? Porque a gente tem uma dificuldade muito grande. Temos uma primeira orientação do STJ, STF, que dizia que o artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública precisava ser aplicado e restringia a eficácia da sentença, a coisa julgada ali, para os limites do órgão promotor. E aí a gente não aplica mais? E como é que está essa questão? Aí a gente já vai para outra parte, né? Quer dizer, agora a gente já vai ter que pensar o seguinte, como é que a coisa julgada, ela vincula ou não vincula os indivíduos? Isso. Então agora a gente já não está mais pensando nessa repropositura, deixa isso para lá,
vamos pensar agora em quem está individualmente vinculado à coisa julgada coletiva. E aí, nós trabalhamos com uma outra forma de coisa julgada. Eu aqui, para mim, é absolutamente irrelevante, até porque, para mim, dá um erro no CDC, se a coisa julgada coletiva é ultra partes ou erga omnes. Sim. Porque o efeito prático é absolutamente o mesmo. O mesmo. O mesmo. Vai atingir quem tem que atingir. Exato. Né? Quer dizer, academicamente, a gente sempre vai poder falar, olha, se for um grupo, classe ou categoria, é ultra partes, porque Isso. não vai vincular a todos, porque a maioria das pessoas, na verdade, não tem nenhum interesse jurídico nisso, mas aqueles que têm estão vinculados. E se for um direito difuso, a gente fala de eficácia erga omnes, porque todo mundo compõe a coletividade e está vinculado. Mas, no final do dia, a ideia básica é dizer o seguinte, olha, indivíduos que não estão no processo coletivo estarão vinculados à coisa julgada coletiva. E aí é interessante porque nós, por uma opção do legislador, adotamos a coisa julgada secundo eventum litis in utilibus. Então, basicamente, o que a gente disse é o seguinte, esses indivíduos que são potencialmente tutelados pela ação coletiva, na hipótese de procedência do pedido, o que nós vamos apurar? Esse indivíduo, ele já tem uma ação individual em trâmite? Sim, ele já tem. Se essa ação individual estiver em trâmite, imediatamente cabe ao juiz da ação individual converter a demanda em liquidação de sentença. Porque, na verdade, aquele indivíduo ele estava atrás de uma sentença condenatória. A sentença coletiva já faz, às vezes, daquilo que ele queria. E dali para frente basta ele liquidar o seu prejuízo individual e partir para o cumprimento de sentença. Se ele não está ainda, se ele não tem ainda uma ação individual, então o que ele faz? Ele está liberado para propor já a liquidação e execução das sentenças coletivas. Ele não precisa nem pensar em ação de conhecimento, em condenar o réu, porque ele vai fazer uso daquela sentença coletiva. Então perceba que nessas duas modalidades, né, nessas duas circunstâncias, só um minutinho. Ô, molecada, vaza. Vocês estão gritando demais. Estou fazendo um forte aqui, não sei o que está rolando. Mas tem carrinho. Eu vou derrubar tudo e vou tomar a live. Desses aí eu não duvido nada. Então, na verdade, nesses dois casos, o que aconteceu? O resultado da tutela coletiva foi favorável aos indivíduos. E os indivíduos se vincularam a ele e não vai poder o réu querer discutir. Mas não é bem assim, não, mas não estou condenado. Acabou. Você está vinculado como parte, eu estou vinculado como terceiro que me dou bem. Agora, se o julgamento for de improcedência, aí o resultado é negativo para mim. Aí eu não me vinculo. Então, se eu tenho uma demanda em trâmite, a minha demanda continua. Se eu ainda não tenho a demanda em trâmite, eu vou entrar com a demanda e posso ganhar, posso perder. O resultado independe daquela decisão. Né? Na verdade, a gente vai ter apenas duas exceções a essa regra. Por quê? Porque o artigo 94 do CDC, ele permite, nos direitos individuais homogêneos, que o terceiro ingresse como assistente do autor. Quase nunca acontece, graças a Deus, porque o dia que os indivíduos resolverem entrar nas ações coletivas, vai inviabilizar. A bagunça. Não, acabou de vez. Então não acontece, graças ao bom Deus. Mas assim, em termos acadêmicos, né? O pessoal que está prestando concurso, o pessoal que está na faculdade, o que vai acontecer nesse caso? Ele vai ser parte. E aí, parte é pró et contra. Exato. Então, se ele se dispor a participar do processo coletivo, aí, naturalmente, a coisa julgada não é segundo evento litis in utilibus, é pró et contra. Da mesma maneira, na minha percepção, da ação coletiva proposta pelo MP na defesa de um direito individual indisponível. Porque aí não tem sentido você dizer, olha, só beneficia. Porque, na verdade, o MP está naquela ação substituindo uma pessoa só. E aí eu vou voltar àquela lição clássica do direito brasileiro, que na coisa julgada inter partes, o substituído processual está vinculado à coisa julgada. Então, me parece que seja por aí. Mas fora daí, a ideia é essa, né? Agora, o grande problema
Bom, fala aí qual é o grande problema. Qual? Você sabe qual é o grande problema? Você Qual? falou do Não. artigo aí, do artigo maldito. O artigo maldito. Ah, não. Nem falo. Professor, a maior dificuldade que eu tinha era quando chegava na aula de coisa julgada. Falava, Jesus amado, aí você faz um quadro e as decisões não conversam, mas Deus me livre falar isso na sua frente. Quem vai falar é você. Você mencionou há pouco aí o nosso famigerado artigo 16 da Lei de Ação Civil Pública. Que ele é um artigo todo errado. Todo errado. Ele já é errado porque ele é convertido de uma medida provisória. Então ele já começa errado. Né? Porque em tese não podia ter medida provisória sobre direito processual, né? Sim. Mas vamos que vamos. Aí virou lei essa desgraça aí. Artigo 16. Aí o que o artigo 16 ele prevê? Ele é demais. Ele prevê que a decisão ela só vai gerar efeitos dentro dos limites territoriais competentes do órgão prolator da decisão. Olha o Maurílio aqui, falando que o Maurílio é treta. É treta, Maurílio. É treta. Maurílio tá um safado. Tá me devendo uma live há um tempão, viu, professor? Ele foge, é? Foge! Aham. Ah, que curioso. Malandrão. Não quer falar de custos vulneráveis, não. Só com vocês, viu? Porque eu já vi umas 30 lives dele aí nessa quarentena falando, viu? Maurílio. Maurílio. Deixa você com a gente. Maurílio é seletivo, lá vamos, coração verde, que é verde, né? Nossa cor é verde. Agora fica aqui, agora, gracinha. Tá em nossa homenagem. É óbvio, pô. Então, olha só. Desculpa, é que o Maurílio entrou e bagunçou. Não, deixa, Maurílio Eu vou pegar ele também, eu vou chamar ele para fazer uma comigo. Agora, ele vai ter que fazer antes com vocês. Se ele fizer antes comigo de fazer com vocês, aí a amizade acabou, né? A amizade acabou. E aí, vamos lá, então. Artigo 16 da Lei de Ação Civil Pública. A sentença civil fará coisa julgada erga omnes nos limites da competência territorial do órgão prolator. Então, assim, já começa a ficar difícil porque erga omnes não poderia ter um limite territorial. Então, erga omnes? Ela já tem uma contradição em termos, né, a previsão legal. Mas ela é muito mais curiosa do que isso. Por quê? Porque nem ela se leva a sério. E por que ela não se leva a sério? Que órgão prolator é esse da decisão? Porque se a gente for levar a sério, esse dispositivo, eu já vou entrar nos outros problemas que ele tem, mas esse dispositivo, ele teria uma aplicabilidade mutante. E eu digo mutante por quê? Porque tudo dependeria de até onde o processo coletivo foi no caso concreto. Sim, sim. Porque vamos começar, então, um processo, pode sair no Distrito Federal, um processo coletivo aí? Então, começamos aí. Nós vamos ter uma sentença, não vamos ter? Sim. Aí nós vamos apelar para o TJ Distrito Federal, correto? Isso. Aí vamos imaginar que o TJ, ele julgue essa apelação no mérito. Efeito substitutivo do recurso. Perfeito. O acórdão do TJ substitui a sentença do primeiro grau. Aí vamos imaginar que nós vamos para um RE ou RESP e esse RE ou RESP seja julgado no mérito também. Efeito substitutivo do recurso. Perfeito. O acórdão do Tribunal Superior substitui o acórdão da apelação do TJ Federal. Então é o seguinte, se a sentença lá do TJ transitar em julgado, o órgão prolator, a sentença do primeiro grau, o órgão prolator é o Distrito Federal. Sim. Apelou, aí já ampliamos. Se for para o STJ-STF, aí é Brasil inteiro. É isso? Do jeito que está escrito é. Aí vai ter casos que quem perdeu não vai apelar, não vai recorrer, porque é melhor que ele tenha um prejuízo limitado. Se ele vê quanto que vai vir o fumo, né? E o reexame necessário em sede de processo coletivo é justamente para a improcedência e extinção terminativa. Sim. Então, eu sou condenado naquela comarca, eu falo, o tribunal aqui está contra o meu entendimento. Se eu apelar aqui, vai aumentar o prejuízo. A extensão territorial do meu prejuízo. Então, eu vou parar por aqui. Isso mesmo. E uma várzea, porque... Não, Daniel, não pode ser assim. Então, vou pensar o seguinte, não, é o órgão o primeiro órgão. Como, aliás, a gente já teve decisão do STJ nesse sentido. Eu lembro de uma que era emblemática,
A ação ela foi promovida em Londrina, no Paraná. E aí foi uma discussão até em curso especial que um sujeito de Cascavel, ele queria se beneficiar da decisão do processo coletivo que tramitou em Londrina. O STJ disse, não, senhor, a decisão ela é da comarca de Londrina, só vale para a comarca de Londrina. Eu falei, meu Deus do céu. Só que aí o próprio STJ percebeu que o entendimento rigoroso nesses termos é matar a tutela coletiva. Exato. Acabou. Todos os ganhos que nos prometeram com a tutela coletiva, que era isonomia, economia processual, racionalidade jurisdicional, vai tudo pro saco. Porque se eu preciso de uma ação coletiva em cada comarca, então, não faz o menor sentido. Aí o que o STJ malandramente começou a fazer? Ele começou a fazer. Não. O órgão é o Tribunal de Segundo Grau. Qual o critério para isso? Nenhum. Para você ter uma ideia, Carol, tem decisões do STJ que dizem que o órgão é de segundo grau, processos que não chegaram ao segundo grau. Caraca, essas eu não vi, não. Meu Deus, não chegaram ao segundo grau? Sentença transitada em julgado. Vamos discutir qual é a ampliação. Não, ampliação conforme a jurisprudência consolidada do STJ é do Tribunal de Justiça, do qual faz parte a comarca. Aí você começa a falar assim, bom, ampliar um pouco, mas ainda assim, cai aqui entre nós... Vou só pegar aqui a bateria aqui, professor. Vai lá. Aqui é live raiz. As crianças entram, o negócio acaba a luz. Aqui é assim mesmo. Na minha também. As minhas. Peraí, que tá acabando a bateria. Eu simplesmente esqueci de ligar. Pronto. Agora vai, professor. E aí foi curioso, né? Porque o STJ, ele criou uma jurisprudência de aplicação do artigo 16 da Lei de Ação Civil Pública, também, né, do artigo 2A da 9494 de 97, e as duas são a mesma ideia de limitação, e assim ia, né? A coisa ia nesse sentido, até que houve um julgamento da Corte Especial em 2011, que é o julgamento da Corte Especial, o RESP, é 1.243.887 do Paraná. E aí o STJ, ministro Luiz Felipe Salomão, quem tiver a oportunidade de ler o acórdão desse julgamento, ele é sensacional, é uma meia-culpa. Assim. Ele fala, Jesus do céu, nós estamos aplicando esse artigo 16, esse artigo 16 é uma barbeiragem jurídica. Esse artigo 16 ele é uma tragédia total e absoluta. E é interessante porque ele falou, a gente tem que tomar coragem, a gente tem que reconhecer que a gente estava fazendo uma coisa muito errada. Porque olha só o que a doutrina está falando. Aí ele vai lá e cita mais ou menos uns 10 doutrinadores fazendo aquela meia dúzia de críticas que todo mundo fazia sobre os aspectos lógicos, os aspectos jurídicos, os aspectos pragmáticos do artigo 16. E aí, numa decisão da Corte Especial, fica resolvido que o artigo 16 são águas passadas. Porque essa ideia de limitação, ela não tem mais justificativa. Bom, aí beleza. Aí o que você pensa? Acabou, né? Tá resolvido. Tá resolvido. Artigo 16, passou por cima da limitação, vamos seguir o jogo. Para quê, né? Quer dizer, curiosamente, surpreendentemente, nos anos seguintes, e isso perdura até hoje, a depender, não é nem da turma, é a depender do relator e da composição da turma, ora o artigo 16 é aplicado, ora o artigo 16 é afastado. Isso mesmo. Uma insegurança jurídica desgraçada, né? Aí quando quer aplicar, invoca aquela decisão do Supremo que fala que o 2A da 9494 de 97 é constitucional e aí limita. A gente tem que, na verdade, também ser, assim, reconhecer que, apesar de uma instabilidade jurisprudencial no STJ, de 2007 para cá, a gente pode perceber uma tendência bastante séria do STJ de superar o artigo 16. Né? Exato. É o que eu costumo dizer para os meus alunos. Depois de 2011, eu achei que imediatamente a coisa ia estar sacramentada. Não esteve. De 2011 a 2017,
a gente ainda teve que conviver com decisões divergentes. Sim. Mas a partir de 2017, aí 2018, 2019, a gente percebe que a absoluta maioria dos julgamentos, às vezes uma ou outra sai, mas há um lineamento aí, eu acho que detectivo, vamos chamar assim, no sentido de liberar os limites do artigo 16, né? Principalmente para os direitos transindividuais, porque é uma questão de lógica sistêmica. Se o direito transindividual ele é indivisível, como é que você vai criar uma divisão territorial? Sim, não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Não, agora você vai me perdoar aqui a liberdade de fazer uma brincadeira, que é uma brincadeira que eu faço com meus alunos nas aulas. Quer dizer, o começo não é brincadeira, na verdade. Eu não sei se você lembra que no comecinho da tutela coletiva entre nós, lá em 85, assim que saiu a lei de ação civil pública... Que isso, professor? Claro que eu não lembro. Não lembra, não? Você é nova, 85? Né? Não lembro. Não estou dizendo não que você viva. viveu. Não, calma. Estou dizendo que você viveu essa época. A gente estuda, né, professor? É para isso claro. que a gente estuda. Você, por exemplo, chama isso de história do processo coletivo, né? Eu tinha meus 10 aninhos. Você escreveu a lei, professor. Tinha 10 aninhos só, pô. Tava brincando de futebol. Era prodígio. Se soubesse. E aí o que aconteceu? Uma das legitimadas mais ativas era a Associação das Donas de Casa de Porto Alegre. As donas de casa fizeram uma associação. Eu já li alguma coisa no STJ, mas eu não sabia que elas eram ativas assim. Muito ativas, muito. E elas entraram com uma ação. Isso eu lembro. Eu era criança, mas eu lembro. Que era uma ação para proibir fumar em avião. Boa ação. Você é muito nova, você não viveu essa época. Não. Mas tinha, as pessoas fumavam. Não, eu também não andava de avião, professor. No Tocantins a gente não tinha isso. Não tinha isso, Tocantins não chegava avião. Não chegava. Só busão. Certo, é justo. Nem sabia que você era de Tocantins. Tá vendo? Norte do Tocantins. Aonde? Araguaína. Isso. Não conheço. Não conhece, né? Não conheço. É divisa, já bem pertinho do sul do Maranhão e do Pará. É a Amazônia Legal. Tá. Enfim, tá. Mas, enfim, não chegava. Então, aí imagina isso. Então, teve uma ação para proibir as pessoas de fumarem no avião. É um mínimo, é coisas que hoje você vê, você dá risada. Mas aí eu brinco com meus donos assim. Mas era assim. As donas de casa, elas entraram com essa ação em Porto Alegre. Então, elas conseguiram uma liminar, mas a liminar só valia no Rio Grande do Sul. Então, era assim. Sim. Na hora que o avião decolava em Porto Alegre, a galera ficava tudo com cigarro na mão. Isso. Aí o comandante falava assim, passamos o estado, já estamos aqui em Santa Catarina. Aí os caras começavam a fumar. E aí, a cada estado que eles passavam que tinha eliminado, eles tinham que apagar o cigarro. É claro que isso não aconteceu, né? Mas é só para dizer o ridículo. Para dizer o ridículo que é fazer essa limitação territorial de eficácia de decisão, de coisa julgada. Não tem sentido nenhum. Então, eu achei que a partir dali a coisa ia tomar um sentido mais adequado. Demorou um pouco. O STJ, entretanto, pavimenta uma consolidação, mas hoje você me trouxe uma notícia aqui, né, no nosso comunicação privada, que você agora vai tornar pública para todo mundo aí. Pois é. Eu estou até pegando aqui para ver o número do caso, mas hoje, e aí eu vou até agradecer também um colega defensor, ele me mandou, eu já tinha pensado, eu tinha lido hoje à tarde, mas ele me mandou, olha, Carol, o ministro Alexandre de Moraes suspendeu todos os processos do Brasil inteiro que tratam a respeito da aplicação do artigo 16, porque aí eles precisam verificar, exatamente porque estão vendo essa diversidade de tratamento, eles precisam verificar se o artigo 16, do jeito que está redigido, ou com a interpretação que é dada, se ele é constitucional. E é interessante porque... Olha, gente, maravilhoso. Ó. RE 1.101.937. Deixa eu já colocar ele aqui. É aquela notícia que você me mandou, né? Foi aquela notícia que eu te mandei. 937. Então... Aí com fé em Jesus agora vai, né? Agora a gente vai... E só para confirmar aquela tendência que a gente tinha comentado,
Nesse julgamento, que é um RE tirado de RESP, Sim. no RESP foi afastada a limitação do artigo 16. Na verdade, o TRF3 afastou, Isso. aí o STJ manteve o afastamento, Exato. e aí agora a gente vai ter uma definição do STF. Eu desconfio, bom, eu não desconfio de nada, porque tudo pode acontecer, não é possível. Né? Não. Mas um julgamento agora pelo Tribunal Pleno do STF, se não pacificar agora, aí acabou, né? Não pacifica nunca mais. Não, aí não, mas não é possível. Não é possível que a gente não defina nos moldes do que o STJ tá. Não é possível. Você acha que é possível? Tudo é possível, né? Se a gente parar para pensar, né, até 2011, o STJ, por questões muito mais pragmáticas do que técnicas, ele fazia a limitação nos termos do artigo 16, né? E o STJ, cá entre nós, ele, apesar de ser um tribunal bastante técnico, ele é um tribunal político, né? Sim. E essas limitações territoriais, elas interessam a muita gente, né? Isso aqui é verdade, inclusive ao poder público. Então... Eles são, pensando, por exemplo, na minha atuação como defensora, eu não me lembro a última ação civil pública que eu ajuizei que não fosse contra o DF. Todas são contra o DF. Então é natural que vai ter bastante discussão aí. Tecnicamente é aquilo, né? Assim, é muito difícil você encontrar um doutrinador, mesmo aqueles fazendários que defendem a fazenda de tudo que é jeito, é muito difícil você achar doutrina qualificada defendendo o artigo 16, né, da Lei de Ação Civil Pública. Eu nunca vi, eu só vi a doutrina meter o pau. Professor, você acha que nesse RE a gente também, os ministros também vão conseguir tratar e pacificar a questão dos associados para se contempla, se não contempla quem era associado, sindicalizado à época, ou você acha que eles não vão chegar tanto, já que o objeto é mais restrito? Eles não deveriam, né? Porque, quer dizer, pela notícia que eu li, a discussão ela não versa sobre isso. Versa só sobre a questão territorial mesmo. Mas aí eu teria que dar uma lida. Eu li só a notícia, aí eu teria que dar uma lida mesmo até no RESP, né? Sim. Que foi julgado, para saber se essas questões também foram discutidas, né? Eu não cheguei a ver nem a decisão, né, de afetação. Não deu tempo também, foi agora à tarde. Quando eu vi, eu mandei para você, foi agora à tarde mesmo. Mas, professor, deixa eu só ter uma pergunta aqui que eu achei bem interessante, ó. E quando os juízes na sentença determinam que a decisão deve ser cumprida em todo o território nacional? Isso é interessante mesmo, porque o STJ ele já tinha um entendimento de que, havendo a definição territorial na decisão e a decisão transitada e julgado, aquilo era vinculante. Então, a época, muito tempo lá atrás, muito antes de 2011, quando o STJ mandava aplicar o artigo 16, já tinha precedente dizendo o seguinte: agora, se o juiz falar que vale para o Brasil inteiro, ele pode ter errado, porque ele deixou de aplicar o artigo 16, mas deveria ter aplicado. Mas como toda regra que o juiz aplica errado e a decisão transita em julgado, enquanto a decisão não for rescindida, ela é válida e eficaz. Então, não tenha dúvida. Né? E o senhor mencionou... Digo até mais, viu, Carol? Pau que bate em Chico, bate em Francisco. Porque se o STJ, porventura... Se o STF, perdão, porventura agora, consolida o entendimento de que não há limitação territorial, mas o juiz, na sua decisão, coloca a limitação territorial e a decisão transitar em julgado, a decisão vai limitar. Pois é, mas aí não faz sentido. Porque aí o juiz vai dizer, não, por exemplo, aquele caso lá de Cascavel e Londrina. Fala, não, aqui só vai valer para Londrina. Você que tem o mesmo direito em Cascavel não vai ter. E aí o autor recorre, né? O MP está lá com o fiscal da ordem jurídica no mínimo. Porque aí o MP fala assim, mas peraí, não é essa a interpretação que está sendo dada ao artigo 16. Aqui há uma ofensa à norma legal. Então eu vou lá e recorro. E digo mais ainda, caberia até a ação rescisória. Sim. Se o STF consolidar o entendimento que hoje já está meio que consolidado pelo STJ, qualquer decisão contrária a ele vai ser uma questão
de ação rescisória. Uhum, uhum. Pois é. Deixa eu ver. Tem um outro ponto que eu fiquei pensando. E naqueles casos em que você ajuiza uma ação civil pública e os pedidos são cumulados? Então, eu tenho... Não é nem os pedidos são naturalmente cumulados porque tratam de direitos diferentes. Então, eu tenho um pedido que trata sobre um direito difuso, um coletivo estrito sensu e um individual homogêneo. E aí a gente vai ter efeitos diferentes para esses capítulos da sentença? Eu não vejo com dificuldade essa distinção de efeitos a depender de cada capítulo. Quer dizer, desde quando o Dinamarca fez aquela obra célebre lá, dos capítulos de sentença, e a gente começou a definir, né? Por que é importante a gente saber identificar os capítulos das decisões judiciais? E uma delas era justamente isso, né? Saber o alcance dos efeitos para cada capítulo da decisão. Uhum. Então, eu não tenho muita preocupação, não. Eu acho que se Sim. ficar bem delimitado, né? O que é difuso, o que é coletivo, o que é individual homogêneo, se para cada uma dessas três eu tiver um tratamento distinto em termos de coisa julgada, cada parte da decisão vai ter uma espécie de coisa julgada. Professor, eu fiquei curiosa. Esse parecer que você falou que está fazendo, já é no STJ? Podia ser, né? Para já pacificar logo tudo. Então, não, pior que não é em lugar nenhum. Na verdade, eles têm um receio, porque a municipalidade, ela está com o processo administrativo para tentar mudar, dizer que não alcança, porque a época, né, a municipalidade deu para todo mundo o reajuste, a reestruturação da carreira, na verdade. Certo. E agora, tem um adendo ainda nesse parecer interessante, que é o seguinte: eles são procuradores que ingressaram na carreira após a propositura da ação. Ah, entendi. Então, na verdade, nem que eles quisessem ter assinado a ata, porque teve uma ata. Não era possível. Teve uma ata, 16 procuradores assinaram, mas esses que me procuraram, é uma leva aí de uns 8, 9, que nem estavam na municipalidade à época. Sim. Então, eles dizem, olha, e é interessante, porque eu fui ler, né, o artigo, porque a gente tem que ver bem a racho, e o Marco Aurélio, ele fala muito isso, você agora, há pessoas querendo pegar uma carona, né? Quer dizer, na hora que era para falar que queriam, elas não falaram, e agora querem executar. Mas eles não eram procuradores. Exatamente. Aí, no meu parecer, eu tenho um trecho que eu falo disso. Eu falo, olha, pela racho decidente da norma, estariam fora apenas aqueles que poderiam ter assinado, mas optaram por não assinar. Não é o caso aqui. Porque no limite, o que ele está dizendo é que, então, no ato da posse, o procurador já tinha que falar, né, falar para o procurador-geral, olha, eu tomo posse e eu já quero ingressar naquela ação. Então, veja. E a ação já tinha acabado quando eles entraram na carreira. Eles já entraram numa nova estrutura já derivada da decisão. Entendi. É que eu fiquei tão... Na hora que você falou do parecer, eu falei assim, que bom. Já chega no STJ, a gente já vai pacificar isso. Mas não, vai demorar, então. Isso vai demorar para chegar. Se tomar a Deus que não chegue. Fazer a última pergunta? Eu sei que o seu tempo está estourado, ó. O Charles perguntou o seguinte, ó. Quem era sindicalizado na época do ajuizamento e deixou de ser antes da sentença, será afetado? Pode postular a não aplicação da sentença para o seu caso? Eu imagino que se você estiver diante de um direito individual homogêneo, você pode ter dificuldade. Porque, na verdade, a ideia de você autorizar a associação é só o começo da história. Você autoriza para ela atuar como a sua representante processual. Mas ela só vai ser a sua representante processual enquanto você estiver afiliado ao sindicato ou à associação. Porque se você não estiver, ela não tem mais nem o direito de te representar. Então, na minha percepção, para direito individual homogêneo, você tem que assinar a autorização e permanecer no sindicato, na associação, onde for, até colher os efeitos positivos dessa tutela coletiva. Entendi. Agora, e para os outros dois, difusos e coletivos estrito sensu, por conta da natureza, da própria natureza? Aí não. Aí você vai ser beneficiado mesmo não estando... E a diferença que o STJ faz entre ser associado e ser sindicalizado? Para efeitos de estar no rol e ter assinado? Desculpa, não entendi. Assim, a doutrina indica que o sindicato seria um legitimado extraordinário. Então, não haveria a necessidade de que o sindicalizado apresentasse essa anuência.
Já para a associação, seria necessário que ele apresentasse essa anuência. Eu tenho percebido que alguns julgados fazem essa diferenciação, outros não fazem essa diferenciação, tratam com igualdade. Qual é a percepção que você tem? Isso vai muito por conta, né, Carol, da previsão lá da lei do mandado de segurança, que é expressa. Aliás, era uma súmula do STF. Sim. E agora é norma expressa da lei do mandado de segurança, dizendo que o MS coletivo ele não demanda autorização, né, dos associados, sindicalizados, e me parece que há uma analogia a questão da estrutura do sindicato e da associação. Eu, sinceramente, eu não veria diferença nenhuma em termos de ser legitimado ou representante, porque eu não consigo aceitar, até escrevi muito sobre isso, a ideia de que é uma representação processual. Para mim... Sim, porque a gente está tratando, porque aqui a gente está tratando exatamente de direito individual homogêneo. Né? Não. Total. Faz sentido. Professor, você já falei na última, se deixar eu fico... Mas vai acabar o nosso tempo, a gente só tem uma hora. Vai acabar nosso tempo. E eu queria agradecer muitíssimo. Assim, nós somos super fãs. Quando você pensar em algum outro tema ou as pessoas nos procurarem, eu vou mandar mensagem de novo, vou encher o saco para a gente fazer outra live. Não, beleza. Tamo junto. Obrigada, professor. Valeu, Ana. Beijo. Tchau. Gente do céu, eu sou muito fã do professor Daniel, viu? É demais. Fora que ele é uma figura, né? E se vocês tiverem dúvidas, manda pra gente, a gente encaminha para ele, ou manda direto para ele, porque ele é incrível. E a live vai ficar salva, tá bom? Um beijo e até mais. Tchau, tchau.